Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 5 dos Direitos Conexos, capítulo 1, Disposições Preliminares, artigo 89. As normas relativas aos direitos de autor aplicam-se no que couber aos direitos dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores fonográficos e das empresas de radiodifusão. Parágrafo único. A proteção desta lei aos direitos previstos neste artigo deixa intactas e não afeta as garantias asseguradas aos autores das obras literárias, artísticas ou científicas. Capítulo 2 dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou Executantes. Artigo 90. Tem um artista, intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir. Inciso 1. A fixação de suas interpretações ou execuções. Inciso 2. A reprodução, a execução pública e a alocação das suas interpretações ou execuções fixadas. Inciso 3. A radiodifusão das suas interpretações ou execuções fixadas ou não. Inciso 4. A colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter acesso no tempo e no lugar que individualmente escolherem. Inciso 5. Qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções. Parágrafo 1º. Quando na interpretação ou na execução participarem vários artistas, seus direitos serão exercidos pelo diretor do conjunto. Parágrafo 2º. A proteção aos artistas, intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da voz e imagem quando associadas às suas atuações. Artigo 91. As empresas de radiodifusão poderão realizar fixações de interpretação ou execução de artistas que as tenham permitido para a utilização de determinado número de emissões, facultada sua conservação em arquivo público. Parágrafo único. A reutilização subsequente da fixação, no país ou no exterior, somente será lícita mediante autorização escrita dos titulares de bens intelectuais incluídos no programa, devido a uma remuneração adicional aos titulares para cada nova utilização. Artigo 92. Aos intérpretes cabem os direitos morais, de integridade e paternidade de suas interpretações, inclusive depois da cessão dos direitos patrimoniais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou dublagem da obra de que tenham participado, sob a responsabilidade do produtor, que não poderá desfigurar a interpretação do artista. Parágrafo único. O falecimento de qualquer participante de obra audiovisual, concluída ou não obsta a sua exibição e aproveitamento econômico, nem exige autorização adicional, sendo a remuneração prevista para o falecido nos termos do contrato e da lei, efetuada a favor do espólio ou dos sucessores. Capítulo 3 dos Direitos dos Produtores Fonográficos. Artigo 93. O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes. Inciso 1. A reprodução direta ou indireta, total ou parcial. Inciso 2. A distribuição por meio da venda ou locação de exemplares de reprodução. Inciso 3. A comunicação ao público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão. Seria inciso 4, mas tem 5 aqui.
quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Correção, inciso 4 foi vetado. Artigo 94, revogado pela Lei 12.843 de 2013. Capítulo 4 dos direitos das empresas de radiodifusão. Artigo 95. Cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público pela televisão em locais de frequência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação. Capítulo 5 da duração dos direitos conexos. Artigo 96. É de 70 anos o prazo de proteção aos direitos conexos, contados a partir do 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os fonogramas, a transmissão para emissões das empresas de radiodifusão e a execução de representação pública para os demais casos. Título 6 das associações titulares de direitos de autor e dos que lhes são conexos. Artigo 97. Para o exercício e a defesa de direitos, podem os autores e titulares de direitos conexos associar-se sem intuito de lucro. Parágrafo 1º. As associações reguladas por este artigo exercem atividade de interesse público por determinação desta lei, devendo atender à sua função social. Parágrafo 2º. É vedado pertencer simultaneamente a mais de uma associação para a gestão coletiva de direitos da mesma natureza. Parágrafo 3º. Pode o titular transferir-se a qualquer momento para outra associação, devendo comunicar o fato por escrito à associação de origem. Parágrafo 4º. As associações com sede no exterior façam representar no país para associações nacionais constituídas na forma prevista nesta lei. Parágrafo 5º. Apenas os titulares originários de direitos do autor ou direitos conexos filiados diretamente às associações nacionais poderão votar ou ser votados nas associações reguladas por este artigo. Parágrafo 6º. Apenas os titulares originários de direitos do autor ou direitos conexos nacionais ou estrangeiros, domiciliados no Brasil, filiados diretamente às associações nacionais poderão assumir cargo de direção nas associações reguladas por este artigo. Artigo 98. Com ato de filiação, as associações de que trata o artigo 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a parte de todos os atos necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como por exercício da atividade de cobrança desses direitos. Parágrafo 1º. O exercício da atividade de cobrança citada no caput somente será lícito para as associações que obtiverem habilitação em órgão da Administração Pública Federal, nos termos do artigo 98-A. Parágrafo 2º. As associações deverão adotar os princípios da isonomia, eficiência e transparência na cobrança pela utilização de qualquer obra ou fonograma. Parágrafo 3º. Caberá à associação, no interesse dos seus associados, estabelecer os prazos pela utilização dos seus repertórios, considerando a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras. Parágrafo 4º. A cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública do exercício de atividades e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta lei. Parágrafo 5º. As associações deverão tratar seus associados de forma equitativa, sendo vedado o tratamento desigual. Parágrafo 6º. As associações deverão manter um cadastro centralizado de todos os contratos, declarações ou documentos de qualquer natureza que comprovem a autoria e a titularidade das obras e dos fonogramas, bem como as participações individuais em cada obra e em cada fonograma,
prevenindo o falseamento de dados e fraudes e promovendo a desambiguação de títulos similares de obras. Parágrafo 7º. As informações mencionadas no parágrafo 6º são de interesse público e o acesso a elas deverá ser disponibilizado por meio eletrônico a qualquer interessado de forma gratuita, permitindo-se ainda ao Ministério da Cultura o acesso contínuo e integral a tais informações. Parágrafo 8º. Mediante comunicação do interessado e preservada a ampla defesa do direito contraditório, o Ministério da Cultura poderá, no caso de inconsistência das informações mencionadas no parágrafo 6º deste artigo, determinar sua retificação e demais medidas necessárias à sua regularização, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 9º. As associações deverão disponibilizar sistema de informação para comunicação periódica pelo usuário da totalidade das obras e fonogramas utilizados, bem como para acompanhamento pelos titulares de direitos dos valores arrecadados e distribuídos. Parágrafo 10. Os créditos e valores não identificados deverão permanecer retidos e à disposição dos titulares pelo período de 5 anos, devendo ser distribuídos à medida de sua identificação. Parágrafo 11. Fim do período de 5 anos, previsto no parágrafo 10, sem que tenha ocorrido a identificação dos créditos e valores retidos, estes serão distribuídos a titulares de direitos do autor e direitos conexos dentro da mesma rubrica em que foram arrecadados e na proporção de suas respectivas arrecadações durante o período de retenção daqueles créditos e valores, sendo vedada a sua destinação para outro fim. Parágrafo 12. A taxa de administração praticada pelas associações no exercício da cobrança e distribuição de direitos autorais deverá ser proporcional ao custo efetivo de suas operações, considerando as peculiaridades de cada uma delas. Parágrafo 13. Os dirigentes das associações serão eleitos para mandato de 3 anos, permitindo uma única recondução precedida de nova eleição. Parágrafo 14. Os dirigentes das associações atuarão diretamente em sua gestão por meio de voto pessoal, sendo vedado que atuem representados por terceiros. Parágrafo 15. Os titulares de direitos autorais poderão praticar pessoalmente os atos referidos no caput e no parágrafo 3º deste artigo, mediante comunicação à associação a que estiverem filiados com até 48 horas de antecedência de sua prática. Parágrafo 16. As associações, por decisão de seu órgão máximo de deliberação e conforme previsto nos seus estatutos, poderão destinar até 20% da totalidade ou de parte dos recursos oriundos de suas atividades para ações de natureza cultural e social que beneficiem seus associados de forma coletiva. Artigo 98-A. O exercício da atividade de cobrança de que trata o artigo 98 dependerá de habilitação prévia em órgão da Administração Pública Federal, conforme disposto em regulamento, cujo processo administrativo observará: inciso 1, o cumprimento, pelos estatutos da entidade solicitante, dos requisitos estabelecidos na legislação para sua constituição. Inciso 2, a demonstração de que a entidade solicitante reúne as condições necessárias para assegurar uma administração eficaz e transparente dos direitos a ela confiados e significativa representatividade de obras e titulares cadastrados, mediante comprovação dos seguintes documentos e informações: a linha A, cadastro das obras titulares que representam; a linha B, contratos e convênios mantidos com usuários de obras e seus repertórios quando aplicável; a linha C, estatutos e respectivas alterações; a linha D, atas das assembleias ordinárias ou extraordinárias; a linha E, acordos de representação recíproca com entidades congêneres estrangeiras quando existentes; a linha F, relatório anual de suas atividades quando aplicável; a linha G, demonstrações contábeis anuais quando aplicável; a linha H, demonstração de que as taxas de administração são proporcionais aos custos de cobrança e a distribuição para cada tipo de utilização quando aplicável; a linha I, relatório anual de auditoria externa de suas contas, desde que a entidade funcione há pelo menos 1 ano e que a autoria seja demandada pela maioria dos seus associados ou por sindicato ou associação profissional nos termos do artigo 100;
A linha J, detalhamento do modelo de governança da associação, incluindo a estrutura de representação isonômica dos associados. A linha A, plano de cargos e salários, incluindo valores e remunerações dos dirigentes, gratificações, bonificações e outras modalidades de remuneração e premiação com valores atualizados. Inciso 3. Outras informações estipuladas em regulamento por órgão da Administração Pública Federal, como as que demonstrem o cumprimento das obrigações internacionais contratuais da entidade solicitante que possam ensejar questionamento ao Estado brasileiro no âmbito dos acordos internacionais de que é parte. Parágrafo 1º. Os documentos e informações a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo deverão ser apresentados anualmente ao Ministério da Cultura. Parágrafo 2º. A habilitação de que trata o parágrafo 1º do artigo 98 é um ato de qualificação vinculado ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei e por seu regulamento e não precisará ser renovada periodicamente, mas poderá ser anulada mediante decisão proferida em processo administrativo ou judicial, quando verificado que a associação não atende ao disposto nesta lei, assegurado sempre o contraditório e ampla defesa, bem como a comunicação do fato ao Ministério Público. Parágrafo 3º. A anulação da habilitação que se refere ao parágrafo 1º do artigo 98 levará em consideração a gravidade e a relevância das irregularidades identificadas, a boa-fé do infrator e a reincidência das irregularidades, conforme disposto em regulamento, e somente se efetivará após a aplicação da advertência, quando se considerar prazo razoável para atendimento das exigências apontadas pela autoridade competente. Parágrafo 4º. A ausência de uma associação que seja mandatária a determinada categoria de titulares em função da aplicação do parágrafo 2º deste artigo não isenta os usuários das obrigações previstas no artigo 68, que deverão ser quitadas em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação, a anulação ou cancelamento de habilitação e a obtenção de nova habilitação ou constituição de entidade sucessora, nos termos deste artigo, ficando a entidade sucessora responsável pela fixação dos valores dos direitos autorais ou conexos em relação ao período compreendido entre o indeferimento do pedido de habilitação ou a sua anulação e a obtenção de nova habilitação pela entidade sucessora. Parágrafo 5º. A associação cuja habilitação nos termos deste artigo seja anulada, inexistente ou pendente de apreciação pela autoridade competente, ou apresente qualquer outra forma de irregularidade, não poderá utilizar tais fatos como impedimento para a distribuição de eventuais valores já arrecadados, sob pena de responsabilização direta de seus dirigentes, nos termos do artigo 100-A, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo 6º. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão manter atualizados e disponíveis aos associados os documentos e as informações previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo. Artigo 98b. As associações de gestão coletiva de direitos autorais, no desempenho de suas funções, deverão: inciso 1, dar publicidade e transparência por meio de sítios eletrônicos próprios às formas de cálculo e critérios de cobrança, discriminando, entre outras informações, o tipo de usuário, tempo e lugar de utilização, bem como os critérios de distribuição dos valores dos direitos autorais arrecadados, incluídas as planilhas e demais registros de utilização das obras e fonogramas fornecidas pelos usuários, excetuando os valores distribuídos aos titulares individualmente. Inciso 2. Dar publicidade e transparência por meio de sítios eletrônicos próprios aos estatutos, aos regulamentos e arrecadação e distribuição, às atas de suas reuniões deliberativas e aos cadastros das obras titulares que representam, bem como ao montante arrecadado distribuído e aos critérios eventualmente arrecadados e não distribuídos e o motivo da retenção. Inciso 3. Buscar eficiência operacional, entre outros meios, pela redução de seus custos administrativos e dos prazos de distribuição dos valores aos titulares de direitos. Inciso 4. Oferecer aos titulares de direitos os meios técnicos para que possam acessar o balanço dos seus
créditos de forma mais eficiente dentro do estado da técnica. Inciso 5. Aperfeiçoar seus sistemas para apuração cada vez mais acurada das execuções públicas realizadas e publicar anualmente seus métodos de verificação, amostragem e aferição. Inciso 6. Garantir aos associados o acesso às informações referentes às obras sobre as quais serão titulares de direitos e execuções aferidas para cada um deles, abstendo-se de firmar contratos, convênios ou pactos com cláusula de confidencialidade. Inciso 7. Garantir ao usuário o acesso às informações referentes às utilizações por ele realizadas. Parágrafo único. As informações contidas nos incisos 1 e 2 devem ser atualizadas periodicamente em intervalo nunca superior a 6 meses. Artigo 98-C. As associações de gestão coletiva de direitos autorais deverão prestar contas de seus valores devidos em caráter regular e de modo direto aos seus associados. Parágrafo 1º. O direito à prestação de contas poderá ser exercido diretamente pelo associado. Parágrafo 2º. Se as contas não forem prestadas na forma do parágrafo 1º, o pedido do associado poderá ser encaminhado ao Ministério da Cultura, que, após sua apreciação, poderá determinar a prestação de contas pela associação na forma do regulamento. Artigo 99. A arrecadação e a distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador, com personalidade jurídica própria, observará os parágrafos 1º a 12 do artigo 98 e os artigos 98A, 98B, 98C, 98... de novo aqui? Desculpa, 99B, 100, 100A e 100B. Parágrafo 1º. O ente arrecadador, organizado na forma prevista no caput, não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário de cada associação que o integra. Parágrafo 2º. O ente arrecadador e as associações que se referem a este título atuarão em juízo e fora dele, em seus próprios nomes, como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados. Parágrafo 3º. O recolhimento de quaisquer valores pelo ente arrecadador somente se fará por depósito bancário. Parágrafo 4º. A parcela destinada à distribuição aos autores e demais titulares de direitos não poderá, em um ano da data da aplicação desta lei, ser inferior a 77,5%, 77 inteiros e 5/10% dos arrecadados, aumentando-se a parcela à razão de 2,5% ao ano, até que em 4 anos da data da aplicação desta lei, ela não seja inferior a 85% dos valores arrecadados. Essa redação toda foi dada pela Lei 12.853 de 2013. Continuando. Parágrafo 5º, o ente arrecadador poderá manter fiscais aos quais é vedado receber do usuário numerário a qualquer título. Parágrafo 6º. A inobservância da norma do parágrafo 5º tornará o faltoso inabilitado a executar a função de fiscal, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público e da aplicação das sanções civis e penais cabíveis. Parágrafo 7º. Cabe ao ente arrecadador e às associações de gestão coletiva zelar pela continuidade da arrecadação e, no caso da perda da habilitação por alguma associação, cabe a ela cooperar para que a transição entre as associações seja realizada sem qualquer prejuízo aos titulares, transferindo-se todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição dos direitos. Parágrafo 8º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 3º do artigo 98, as associações devem estabelecer e unificar o preço do seu repertório junto ao ente arrecadador para sua cobrança, atuando este como mandatário das associações que o integram. Parágrafo 9º.
O ente arrecadador cobrará do usuário de forma unificada e se encarregará da devida distribuição da arrecadação às associações, observado o disposto nesta lei, especialmente os critérios estabelecidos no parágrafos 3º e 4º do artigo 98. Artigo 99-A. O ente arrecadador de que trata o caput do artigo 99 deverá admitir em seus quadros, além das associações que o constituíram, as associações titulares de direitos autorais que tenham pertinência com sua área de atuação e estejam habilitadas em órgão da Administração Pública Federal, na forma do artigo 98-A. Parágrafo único. As deliberações quanto aos critérios de distribuição dos recursos arrecadados serão tomadas por meio do voto unitário de cada associação que integre o ente arrecadador. Artigo 99-B. As associações referidas neste título estão sujeitas às regras concorrenciais definidas em legislação específica que trate da prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica. Artigo 100. O sindicato ou associação profissional que congregue filiados de uma associação de gestão coletiva de direitos autorais poderá, uma vez por ano, às suas expensas, após notificação com 8 dias de antecedência, fiscalizar, por intermédio de auditor independente, a exatidão das contas prestadas por essa associação autoral aos seus representados. Artigo 100-A. Os dirigentes das associações de gestão coletiva de direitos autorais respondem solidariamente com seus bens particulares por desvio de finalidade ou quanto ao inadimplemento das obrigações para com associados por dolo ou culpa. Artigo 100-B. Os litígios entre usuários e titulares de direitos autorais ou de seus mandatários em relação à falta de pagamento, aos critérios de cobrança, às formas de oferecimento de repertório e aos valores de arrecadação, e entre titulares e suas associações, em relação aos valores e critérios de distribuição, poderão ser objeto da atuação de órgão da Administração Pública Federal para resolução de conflitos por meio de mediação ou arbitragem, na forma do regulamento, sem prejuízo da apreciação do Poder Judiciário pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, quando cabível.